Olá, olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a essa aula onde falaremos sobre autossabotagem. Eu sou Ana Paula Corrêa e vou te ajudar a identificar quais são os teus sabotadores e como você pode minimizá-los. Sabotadores são mecanismos de proteção que desenvolvemos lá na nossa infância. Quando passamos por situações das quais ainda não temos recursos para lidar, nós desenvolvemos um padrão de comportamento, criando desculpas das quais nos protegem dessas situações. Então, na nossa fase infantil, a autossabotagem, ela se torna um mecanismo de proteção. Mas na nossa fase adulta, a autossabotagem se torna uma prisão. Os sabotadores estão muito ligados a uma qualidade excessiva ou até mesmo a busca por uma virtude. Por exemplo, ser uma pessoa cautelosa é bom, concorda? Mas ser uma pessoa extremamente cautelosa é ruim, te trava, te aprisiona. Para que você comece a abrir a sua mente, comece a identificar quais são os padrões sabotadores que você tem, faça-se a seguinte pergunta: quais são os comportamentos que eu tenho que me afastam de viver aquilo que eu quero viver? Que comportamentos eu tenho que me afastam de atingir aquilo que eu desejo? E por que eu tenho esses comportamentos? Para que você entenda, existem 10 tipos de sabotadores, 10 padrões de sabotadores, e eu vou falar de todos eles. E todos nós temos pelo menos 3 tipos de sabotadores. E a gente vai falar um pouquinho também, né, sobre a raiz desses sabotadores. O que pode ter acontecido lá na nossa infância que fez com que a gente desenvolvesse esse perfil de sabotador, esse comportamento sabotador. Sabe aqueles pensamentos do tipo assim: eu não dou conta, eu não consigo, ainda não tô pronta, não é a hora ideal, não vai dar certo. Não consigo dizer não para as pessoas. Todos nós temos alguns momentos em que nos falamos essas desculpas, que inventamos essas desculpas e acreditamos nessas desculpas. E isso nos impede de agir. Tem a pesquisa de um psicólogo americano chamado Abraham Maslow, que queria entender o que faz as pessoas se sentirem felizes. Se pararmos para analisar, todos nós buscamos a realização, a felicidade. Então, dentro desse estudo, ele desenvolveu a teoria de Maslow, né? A pirâmide de Maslow. Na base dessa pirâmide, existem as nossas necessidades básicas, as necessidades primárias, que estão ligadas, né, às necessidades fisiológicas e de segurança. Necessidades fisiológicas essas como, por exemplo, comer, dormir, ir ao banheiro. Depois temos as necessidades secundárias, que estão ligadas à estima, às questões sociais, a nos sentirmos parte de algo, nos sentirmos amados. Lá, bem no topo da nossa pirâmide, está a autorrealização. Tudo que faz com que a gente se sinta realizado. E o pertencimento, o sentir-se amado, tá lá, na base, né? Na base não, perdão, no topo da pirâmide, lá em cima. E isso está muito, muito, muito ligado a motivos dos quais a gente se sabota. Por exemplo, imagina que você vive num meio, numa família, onde todos eles tem um valor de segurança muito forte. São pessoas que buscam, por exemplo, para sua área profissional, aquela linha de um concurso público, né, da segurança, da estabilidade. E você deseja outra coisa para a sua vida. Você resolve empreender, correr riscos, esperamos que riscos calculados, mas você precisa romper com esse ciclo desse ambiente familiar, desse ambiente de pessoas
que tem uma visão, um valor em relação à segurança e estabilidade. Você é como se fosse o patinho feio, né? A ovelha negra, que vai romper esse ciclo para iniciar um novo caminho, uma nova jornada. Só que quando a gente pensa em romper, é como se eu estivesse me desfazendo desse grupo. Eu não vou mais pertencer a esse grupo de pessoas. E aí, inconscientemente, eu me saboto para que eu volte para esse grupo, para que eu volte a pertencer a esse grupo. Claro que se eu conseguir superar esses padrões sabotadores, eu vou criar outro grupo, eu vou pertencer a outro grupo. E não que eu vá me isolar e nunca mais vá ter contato com essas pessoas, não é isso que eu quero dizer. Mas é realmente como se você deixasse de fazer parte de um meio para ter outro, para entrar em outro meio. Mas até você conseguir entrar em outro grupo, a tendência é a gente se sabotar. Isso acontece às vezes até quando a gente vai embora da cidade. A gente vive lá próximo da nossa família, né? Aquele ambiente que a gente tem os pais por perto, irmãos, enfim, um ambiente que a gente ama, pessoas das quais a gente ama. Mas aí recebemos uma proposta de emprego e precisamos ir embora da nossa cidade. É muito normal com que a gente tenha pensamentos sabotadores. Não vai dar certo, não é o lugar ideal, não estou pronta ainda para assumir esse cargo, vou falhar, não vou conseguir, para que eu não saia desse núcleo, desse meio, para que eu não deixe de pertencer a esse ambiente. Eu não vou deixar de fazer parte dessa família se eu for embora. Mas eu vou estar indo buscar outras coisas, diferentes talvez, de coisas que a minha família busca. E tá tudo bem. Mas inconscientemente, a nossa tendência é nos sabotarmos. Muitas vezes acontece de pessoas que vão e não conseguem realmente dar certo naquele trabalho. Não por falta de competência, mas por questões de autossabotagem. Inconscientemente, essa pessoa toma decisões erradas, não calculadas ou mal calculadas, que vão dar zebra, que vão dar problema, que vai fazer o quê? Fazer com que ela volte para o meio. Então, é muito, muito, muito profundo. Vamos entender um pouco, então, a raiz dos nossos sabotadores, que pode ter acontecido lá na nossa infância, dos quais a gente desenvolveu esses padrões de comportamento. Existem, então, 10 tipos de sabotadores. 10 tipos de sabotadores. O último deles, o 10º, todos nós temos, e ele é super importante, está diretamente ligado à nossa sobrevivência, inclusive, à evolução da espécie, inclusive. Mas como eu disse antes, tudo aquilo que é em excesso vai nos prejudicar. Então, o 10º, eu vou falando um por um, tá? O 10º, em excesso, realmente vai te atrapalhar muito, mas ele é super importante, todos nós temos, tá? Os outros 9, eles variam. Alguém pode ter um, o outro, né? Variam. O 10º é unânime. Todos nós temos. Vamos analisar então quais são, né, esses perfis sabotadores para que você possa identificar quais são os perfis que você tem. E depois eu vou ensinar então formas de você minimizar esse sabotador. Ana, eu quero zerar o sabotador. É impossível. A gente nunca vai zerar. Até porque, lembra, em alguns momentos isso é importante. Mas ele, em excesso, é quando ele se torna um sabotador. Lembra do que eu falei, né? O sabotador está diretamente ligado a qualidades que a gente tem em excesso. A busca por virtudes, mas às vezes por maneira errada, em excesso, acaba se tornando um sabotador. Então não tem problema de termos sabotadores. Todos nós temos, toda a humanidade tem. É impossível alguém não ter, tá? Mas como eu disse, né? Do 1º ao 9º, eu posso ser que eu tenha o 1º e o 3º, você talvez tenha o 2º e o 4º, tenha o 6º, o 10º sim é aquele que todos nós temos, tá? Então vamos falar do primeiro padrão de sabotador, que é aquela pessoa que é insistente. Características dessa pessoa, para você vai se analisando, vai observando, ver se tem a ver com você. Aquela pessoa que é extremamente perfeccionista, organizada ao extremo.
odeia erros, é intolerante com os erros dos outros e também com os seus. Muito rígido. Só toma decisões se tudo estiver perfeito. É metódico demais, tem dificuldades de lidar com a mudança, tá percebendo que sermos organizados é bom, buscarmos a melhor versão, né, a perfeição é bom, mas ser perfeccionista ao extremo, organizado demais, metódico demais, nos atrapalha. É uma pessoa que não tem resiliência, tem muita dificuldade de lidar com mudanças, é uma pessoa difícil de ser agradada. Sempre, sempre, sempre ela vê que podia ter feito melhor. Acaba se tornando uma pessoa difícil de lidar. Lembra que aqui estamos falando dessas características que, se você tem, todos nós temos alguns pontos, né, de cada um desses perfis, tá? Mas quando isso é o extremo, que é aquilo que te atrapalha. Lembra, eu quero que você analise aqui quais são os comportamentos que você tem que te atrapalham, que te impedem de agir, que te impedem de viver algo que você quer viver, tá? De realizar aquilo que você quer. Então, analisa aí se você é nesse extremo, tá? O que pode ter desenvolvido esse perfil, essa característica de sabotador, né? O que pode ter acontecido lá na tua infância que fez você ter essa característica hoje? Então, tá muito ligado a feridas de humilhação. Por exemplo, aquela criança que era muito cobrada pelos pais, muito criticada, que os pais eram muito rígidos, ou que a família era um caos total e para sobreviver àquele caos, essa criança precisou desenvolver métodos. E aí ela se tornou uma pessoa extremamente rígida. Tô trazendo, né, luz, assim, duas características que podem ter desenvolvido. Talvez pode ter sido outros motivos, mas geralmente são essas situações que mais desenvolvem, então, na criança, esse perfil de um sabotador, né, o perfil insistente depois na fase adulta, tá? Vamos para o segundo, então. É aquela pessoa prestativa. Ana, mas não é bom ser prestativo? Claro que é. É ótimo. Mas em excesso, a pessoa prestativa não sai do lugar, porque ela tá sempre fazendo tudo pelos outros e nada por ela. Ela abre mão de viver a vida dela, lembra do que eu disse? Ela abre mão de viver aquilo que ela quer, aquilo que realmente vai fazer ela feliz, para ficar agradando todo mundo, todos à sua volta. Tá? Então, o prestativo, né? Ele vive para agradar os outros, ele não olha para si, ele busca a aceitação o tempo inteiro, quer elogio, espera ser amado pelo que ele faz e não por quem ele é. Rotula os outros de egoísta. Sabe aquela pessoa que tem aquela visão assim, que o mundo seria um lugar muito melhor se todo mundo fosse que nem eu. Porque as pessoas só pensam em si e não pensam nos outros. Só que o extremo de pensar demais no outro, você não vive a sua vida. Você está vivendo apenas para agradar todo mundo, né? Lembra, estamos falando em excesso. Então, se você é aquela pessoa que você se percebe que você não consegue realizar os teus projetos, porque tu tá sempre fazendo coisas pelos outros, pelos outros, pelos outros. Às vezes até é aquela pessoa que se acha altruísta, né? Eu sou uma pessoa assim, olha, eu faço tudo pelo outro, eu me dou pelo outro. Mas isso também é uma forma de ego, porque você não faz isso pelo outro, você faz isso por você. Para você ser amado, para você ser aceito, para você ser reconhecido. Então você busca, né, o amor por aquilo que você faz, não por quem você é. O que pode ter acontecido lá na infância, então? Manipulação. Que para ser amado, essa criança tinha que dar algo em troca. Sabe aquelas falas, às vezes, que os pais utilizam? Faz tal coisa que daí eu te dou um beijo. Cumprimenta a tia lá, né? Dá um beijinho na tia, no tio. Cumprimenta que daí a mãe te dá o brinquedo. Então, ele sempre teve que fazer algo para receber o carinho em troca. É uma forma de manipulação.
condicionado, né, a não ser suficiente, não é digno de amor. Para receber amor, tenho que fazer algo pelos outros. Lembrando aqui um detalhe bem importante, tá? A gente tá falando, né, lá da infância, da criação. Em momento algum estamos julgando formas de educação de pais e mães, porque a gente sabe que os nossos pais, assim como nós, estamos sempre buscando fazer o melhor que a gente pode com os recursos que a gente tem. Mas às vezes tem situações que são tão fortes, são tão impactantes, que elas vão nos moldando. E na verdade, todos nós somos moldados por situações que tiveram um forte impacto emocional. Seja situações traumáticas, como situações positivas, felizes. Tudo isso vai moldando, né, trazendo lá em nós a nossa carga, as nossas crenças, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente valoriza, tá? Então, é interessante a gente reconhecer qual é o padrão de sabotador que eu tenho, quais foram as causas que me trouxeram esse padrão, mas em hipótese alguma eu querer culpar pai e mãe por isso. Porque com certeza a gente na criação dos nossos filhos, assim como os nossos pais, estamos buscando dar o nosso melhor. E mesmo assim vamos falhar. E mesmo assim vai ter coisas que vai marcar de maneira positiva, mas talvez outras também de maneira negativa. E não é de propósito, é intencional buscando fazer o melhor. Então não culpe pai e mãe, não julgue, não é essa a ideia. A ideia é você se conhecer, né? É o seu autoconhecimento e também te ajudar aí na criação de seus filhos, tá? De melhorar. Estamos aqui para evoluir, né? Então, o terceiro padrão é o hiperrealizado. É aquela pessoa que só se sente bem quando tá realizando alguma coisa, quando tá fazendo alguma coisa. Pessoas viciadas em trabalho, né, os workaholics que chamam, tem muito essa característica do sabotador. Pessoa que tá descansando para ele é vadio. Descanso não, ele não pode parar, ele tá sempre buscando realizar algo. Então, tem características, né? Pessoa muito competitiva, preocupa-se muito com o que vão pensar de si. O descanso, como eu disse, é coisa de vadio, coisa de vagabundo. Gosta-se de se promover, aquela pessoa que gosta de falar de si. Ah, as minhas coisas tudo são ótimas, é tudo maravilhoso, o que eu faço é melhor que os outros, tudo dele é foda. Os filhos são melhores que os dos outros, né? Então, a pessoa que tá sempre se autopromovendo. O que aconteceu com essa criança, então, possivelmente lá na infância? Pais muito rígidos, ou que para ter a atenção dos pais, ele precisava dar um resultado. Muitas vezes a criança tirava uma nota ótima na escola e o reconhecimento daquilo ali não vinha, o elogio não vinha. Era extremamente rígida essa criação. Né, como eu disse, para ele se sentir valorizado, era só tendo resultados extraordinários. Então acabou se desenvolvendo esse padrão de que eu tô sempre em busca do resultado. Eu não posso parar, eu tenho que estar sempre fazendo alguma coisa e sempre, né, competitivo, ganhando, tá indo na frente de todo mundo para que eu realmente me sinta amado e reconhecido. Lembra, eu falei lá da pirâmide de Maslow, porque todos os nossos sabotadores buscam a nossa felicidade, a nossa realização. Só que aí, quando isso é no extremo, acaba, ao invés de nos trazendo felicidade, nos prejudicando, nos afastando. Como eu disse lá no início, né? Quando criança, a autossabotagem nos protegia. Quanto adultos, a autossabotagem nos aprisiona. Ao invés de me aproximar, eu pareço estar me aproximando cada vez mais do que eu quero, pelo contrário, eu estou mais me afastando do que eu quero. Seguimos então. Vai vendo aí quais características você já tem, se você já se identificou mais com um ou com o outro, tá? Quiserem comentar depois, eu percebi que eu tenho características do sabotador tal e tal, tá? Vamos lá. O quarto, então, é a vítima. É aquela pessoa que gosta de reclamar, que adora falar de problemas, que ao contrário do hiperrealizador, que tudo dele é mega, ultra power maravilhoso, a vítima não. Sempre o dela é a coisa pior, é o mais difícil. A pessoa tá com uma dor de barriga, ela tá com uma dor de barriga, mas ela tá com dor de cabeça também, a dor de barriga dela é muito mais forte que a do outro, então o problema dela é sempre muito maior que o do outro, tá?
sempre tem uma história triste para contar. Conhece alguém assim? Se identificou? Lembra do que eu disse? Todos nós temos em algum momento características de um sabotador ou outro, né? Por exemplo, é normal às vezes a gente ter essa característica da vítima. Tipo, as coisas não dão certo pra mim, né? A gente se coloca às vezes nessa nível de vítima diante da situação. A culpa não é minha, a culpa é porque choveu, a culpa é do governo, a culpa é não sei do que. E a gente sai, olha a proteção aí, né? Quando eu coloco a culpa das coisas que acontecem na minha vida nos outros, eu tô me eximindo da culpa, porque o problema não sou eu, é o outro. É o cônjuge, é o filho, é o chefe, não sou eu. Só que o problema disso é que se eu não sou o problema, como é que eu vou mudar a situação? Né? Então a vítima no excesso, no sabotador excesso da vítima é aquela pessoa que não vai pra frente, é aquela pessoa que gosta de ficar doente. Porque quando ela tá doente, ela recebe visita. Ela até gosta de hospital. Porque todo mundo vai, se preocupa, as pessoas ligam, levam flor, um presentinho, dão atenção. Então, provavelmente, é uma criança que recebia amor, muito amor, quando estava doente. E pode parar para analisar, quase todos nós, né, quando estamos doentes, tendemos a ter mais atenção das pessoas que a gente ama, porque as pessoas se preocupam, ligam para saber ou vão fazer uma visita, como eu disse, né, quando criança, tá doente, então não vai na aula, pode ficar na cama até mais tarde, aí tá em casa, de repente pode assistir o programinha de TV que gosta. Só que isso quando os pais, por exemplo, só dão amor para essa criança quando ela tá nessa situação doente, o que acontece? Ela fica condicionada, né? Ela gera esse comportamento porque aí ela entende que para que as pessoas amem ela, para que as pessoas se preocupem com ela, ela tem que estar dodói, ela tem que estar doente. Assim é a forma dela receber amor. E aí ela acaba desenvolvendo, então, esse padrão de vítima. Do coitadinho, como a gente fala, que todo mundo olha e tem pena. Mas não vamos brigar com fulano, pobrezinho, tá sempre ruim. Né? Não vamos exigir algo de fulano, que pobrezinho é a vítima da situação. E aí? Ted querendo participar da nossa aula. Vamos para o quinto sabotador, então, que é aquele hiperracional. Só a razão existe. Emoção é frescura. Não tem essa de emoção, é razão. 100% razão, muito intelectual. Muitas vezes parece até ser arrogante. É cético e tem muitas vezes uma fala mais ácida, mais debochada. Possivelmente teve situações de pais ausentes. E muito valorizado a questão da inteligência, do intelecto. Então ele entende que pelo raciocínio é que ele ganha espaço. Pela sua inteligência é que ele vai ser valorizado, vai ser reconhecido e vai ser amado. Quando isso é hipervalorizado, então se desenvolve aí o perfil de hiperracional. Coloca também se você conhece alguém, minha mãe é não sei o que, meu marido é... Só que, claro, né, a ideia é você se analisar. Não adianta você tá aí, achou o perfil de todo mundo e não tá cuidando do seu, né? Olha pro seu, porque lembra, diferente lá da vítima que pensa que o problema sempre é o outro, se o problema é o outro, a gente não consegue resolver as questões. Então a gente tem que pensar o que eu posso melhorar em mim para que eu consiga conquistar aquilo que eu desejo, né? Então... você vai reconhecer, sim, perfis das pessoas que você convive, mas foca nos teus, tá? Te concentra aí no teu perfil. Sexto perfil, então, é o hipervigilante. Preocupa-se demais com os perigos da vida, com o caos do mundo, sofre com as preocupações que ele mesmo cria. É aquela pessoa que tudo vai dar errado. Tá sempre pensando que tudo vai dar errado, que tudo vai dar problema, tá sempre muito preocupado, já chega num local onde que tem uma saída de emergência, tem sensor de fumaça, né? É uma preocupação exagerada, exacerbada, né? Lembra? É o extremo. A gente ser vigilante é importante. Faz com que a gente, ao chegar em casa de madrugada, observe se não tem ninguém na volta para nos assaltar, né? Se não tem perigo da gente
parar o carro, descer, abrir um portão, enfim, é importante. Mas isso em extremo, a pessoa não vive, a pessoa não sai de casa, ela não pega um avião, ela não anda de Uber, ela não faz nada. Ela fica congelada por medo. Então é o extremo, né? A hipervigilância. Provavelmente foi criado num ambiente muito imprevisível, aquele meio muito estável, onde faltava dinheiro, onde seguido mudavam de cidade, né? Por exemplo, a família se apertou aqui, teve que mudar, muda de cidade, muda de bairro, muda de escola. Então sempre essa imprevisão de que algo ruim pode acontecer, de que a todo momento o banco pode chegar lá e despejar do imóvel que você, né, que a criança mora. Então, um ambiente muito incerto, tá? Ou também em crianças que perderam o esteio da família, né? Um trauma muito forte em relação, seja por um acidente, por morte, né? Ou por abandono mesmo, daquela pessoa que era o esteio, a base, a provedor da família, né? Que dava a segurança para a família, que era a pessoa que direcionava a família. E aí perdeu-se aquilo ali, então assim, meu Deus, a criança ficou perdida e agora tudo vai dar errado, agora a gente não tem mais a referência de segurança, estamos soltos no mundo. Então, provavelmente situações assim desenvolveram um perfil de hipervigilante. 7º perfil é o inquieto. Não é a mesma coisa que o hiperrealizador, tá? O hiperrealizador, lembra, né, que é o terceiro lá que eu falei, é aquele que tem que estar sempre realizando algo. O inquieto, ele é aquela pessoa que vive intensamente, quer aproveitar tudo a todo momento. Ele começa muitas atividades, mas termina pouco. As coisas perdem a graça muito rápido, né? Tem até aquela necessidade de variedade, tá sempre... Nossa, tá fazendo uma coisa aqui, nossa, isso aqui tá muito bom, tá muito legal, mas a gente podia fazer outra coisa para que fique melhor ainda. Então não consegue viver o momento presente, é uma pessoa que tá sempre ansiosa também, né? Ansiosa demais, muito agitada, se distrai facilmente. Tá lá vendo um filme, aí sei lá, no filme falaram de algum aplicativo, a pessoa já fiquei pro celular, já quer ver qual é o aplicativo, já... Então ela se distrai muito facilmente, tem muita dificuldade, né, de manter o foco. Não lida com momentos difíceis. Não consegue lidar com momentos difíceis. Tá sempre buscando o melhor da vida. Então, momento difícil, ele conversas difíceis, situações difíceis, ele foge. Ele quer só a parte boa, só a coisa boa, só a adrenalina, né? Então, tem essa dificuldade de viver o presente, de aproveitar o momento presente, o que tá acontecendo aqui, o que tá bom aqui, porque tá bom aqui, mas ele já tá pensando no que pode tá melhor ainda. Então, a cabeça tá sempre lá na frente. Situações, né, que podem ter acontecido com essa criança. Teve uma infância muito podada. Aquela criança que não podia fazer nada. Ou que muitas vezes acontecia assim, né? Ah, você tem 5 minutos para fazer tal coisa. Então, o momento de diversão dessa criança era ou muito pequeno, ou, por exemplo, quando os pais não estavam em casa. Aí eles queriam meter o louco. Aproveita que pai e mãe não tá e vamos botar a casa abaixo. Tá? Por uma educação muito podada mesmo, acho que essa palavra é ideal, tá? Tinha pouco tempo, né, para aproveitar as situações, então o momento que tinha, meu Deus, tinha que ser muito intenso, tinha que aproveitar ao máximo, porque depois vai saber quando que vai ter outro momento daqueles para aproveitar. Ou também acontece isso com pessoas que passaram um trauma muito grande com elas, no sentido de sofreram um acidente muito grave, por exemplo, tá? Isso às vezes até acontece, né, numa fase de adolescente ou até adultos pós um efeito traumático desses podem desenvolver esse perfil de sabotador aí inquieto. Em situações assim, a pessoa teve um acidente e quase morte, aquelas situações de quase morte. E aí quando ela voltou, né, se curou dessas situações, ela se percebe que ela tem que viver a vida ao máximo, porque a vida é curta, porque pode acabar amanhã, então eu quero aproveitar tudo, e aí eu não me fixo em nada, né? Eu não consigo desenvolver meus projetos, porque eu começo e eu paro, porque é muita intensidade, preciso de muita intensidade, tá? Então também são situações aí. Vamos então para o 8º, que é o controlador.
aquela pessoa que tem que estar no controle de tudo, que tem perfil, né, de gestor, tá sempre coordenando, ó, você faz isso, você aquilo, você não sei o quê, sempre delegando tudo, mas ao mesmo tempo que delega, centraliza, não chega a largar total, tudo tem que passar pelo seu olho, né, pelo seu crivo, tem que ter o seu aval, e as coisas tem que serem do jeito que ele quer, tem que ser assim. Então é uma pessoa mais impaciente, porque não aceita, né, a coisa também do jeito do outro. Às vezes uma tarefa pode ser feita de várias formas. O resultado vai ser o mesmo, né? Mas a forma de se fazer se existem várias. Mas pro centralizado, pro controlador, não. Tem que ser do jeito dele, senão não tá certo, senão não tá bom, tá? O que acontece com esse perfil aqui? Crianças que precisaram amadurecer rápido demais. Sabe aquelas situações que é uma criança, sei lá, tem 8, 9, 10 anos e precisa criar os irmãos? Então passou por situações onde começou a trabalhar muito cedo para ajudar a colocar dinheiro dentro de casa, né, para ajudar a família. Teve essa questão, né, de precisar ser pai ou mãe de irmãos menores, tá? Então tem essa questão, né, de amadurecimento muito rápido, muito cedo, muito precoce, tá? Ou numa fase adulta também acontece com adultos que foram traídos, por exemplo, e que não querem mais sofrer. Aquilo ali causou um trauma tão grande que se desenvolveu então esse perfil controlador, agora quer controlar tudo. E aí aqui a gente entra a questão, né, do que eu dizia antes, pensa, o perfil controlador para quem é gestor, para quem é líder, esse perfil controlador bem gerenciado dentro de si, bem dosado, é ótimo. Nossa, é show de bola. Agora, esse perfil no excesso, né, lá na sombra desse sabotador, quando ele é um sabotador mesmo, ele quebra a empresa, ele destrói, porque a empresa nunca vai crescer, porque tudo tem que passar por cima de mim. Então, olha o nível de carga, o nível de estresse que esse gestor vai ter. Ninguém tem autonomia, tudo depende dele. Se ele não tá na empresa, a coisa não anda, a coisa não funciona. Se ele adoece, a empresa para de funcionar enquanto ele não volta, né? Então, lembra, características dosadas, show de bola. Em excesso, na característica sabotadora, na raiz sabotador, nos destrói. Bora pro nono, então, e penúltimo, que é o esquivo. Pessoa extremamente positiva, todo mundo é maravilhoso, tudo vai dar certo, no final tudo se resolve, faz de tudo para não entrar em conflito. Inclusive tem a tendência a procrastinar demais para não precisar lidar com situações, com tarefas mais difíceis, né? Acaba ficando muito ansioso por isso, por procrastinar, e é aquela pessoa que tá sempre good vibes, né? Que tá sempre se esquivando de um problema. Pode ter gente se quebrando lá no lado dele, se matando. Não, tá tudo bem, tá tudo certo, e sai fora e tá sempre fugindo de problemas. Não que a gente tenha que procurar problema, né? Mas é essa pessoa que tem dificuldade de resolver situações mais complicadas, situações difíceis, tá sempre achando uma forma de escorregar e sair fora. O que aconteceu na infância dessa criança? Provavelmente essa criança, ou ela teve uma infância muito feliz, muito perfeita, aquele, né, mil maravilhas, tudo cor-de-rosa, e aí ela não aprendeu a lidar com conflitos, com desafios, né, tipo, não aprendeu situações do dia a dia, da vida, porque é tudo muito perfeito, tá? Ou aquela criança que foi criada num ambiente totalmente conturbado, de brigas dos pais, às vezes até com agressão de pai e mãe, e aí para ela não sofrer vendo tudo aquilo, ela se trancava no quarto, botava seu fonezinho de ouvido, sua musiquinha e ia pro mundinho dela, para não sofrer, para não ver o problema e não sofrer. Então, uma forma de proteção. Lembra? Tudo a ver com o que eu falei lá no início, né? A autossabotagem tem tudo a ver com os nossos mecanismos de proteção, de segurança, de sobrevivência, tá? Vamos então para o 10º, que é unânime, tá? Esse todos nós temos e, inclusive, foi algo muito importante, né? Um sabotador muito importante para a nossa sobrevivência e é responsável pela nossa evolução, que é o sabotador do crítico. Todos nós temos
esse sabotador. Aquela, né, que julga o ambiente, o outro, a si, remói o passado. Então, assim, agora eu vou falar, né, das características do crítico no extremo, tá? Que são, no caso, né, aquilo que vai trazer os problemas, né? Que é aquela pessoa que fica remoendo o passado, fica sofrendo com aquilo que aconteceu, julga o tempo todo as ações dos outros e as suas próprias ações, o que poderia ter feito, qual é o problema do crítico em excesso? Que ao invés dele aprender com algo do passado que foi ruim, que não foi legal, e evoluir, e melhorar, e corrigir para seguir em frente, ele fica preso ao passado, ele fica sofrendo ao passado, né? Ele se deprime em funções de problemas no passado, de coisas que deveriam ter sido diferentes e tal, só que ele não muda e ele não age. Então lembra, né? O crítico, ele é fundamental para a nossa evolução, porque quando eu percebo que algo que eu fiz não foi legal, eu corrijo, eu evoluo, eu melhoro. Se eu entreguei um serviço e podia ter feito melhor, o próximo eu vou fazer melhor. Então isso vai fazendo com que eu melhore, né? Como eu disse lá, a questão lá atrás, inclusive, da nossa sobrevivência, né? A sobrevivência da espécie, a evolução da espécie, tudo está ligado ao sabotador do crítico, por isso que ele é unânime, todos nós temos, tá? E não é impossível zerar qualquer sabotador e esse menos ainda, até porque é super importante que eu evolua e é através daquele feedback ou de observar que pode se fazer melhor é que eu vou buscar fazer melhor. Só que quando isso é o extremo, né, quando a pessoa está no extremo do crítico, ela não melhora. Pelo contrário, ela fica estagnada, sofrendo pelo que passou. Pessoas que têm dificuldade enorme em perdoar, né, em seguir em frente, fica lá remoendo o passado, os problemas, as coisas que aconteceram, fica se martirizando. Vê a coisa e o outro pior do que é. Se apresenta uma coisa na sua frente, né, um problema, algo assim, tudo para ele é muito maior. O erro do outro é enorme, é muito maior do que o que realmente é. Os defeitos do outro pesam muito mais do que as qualidades do outro. E os defeitos, então, têm essa proporção ainda muito maior, tá? Mulheres, nós temos o perfil do crítico um pouco mais elevado que o homem. Tá? Isso tem estudos que provam que nós mulheres temos esse perfil do crítico mais elevado um pouco que os homens, tá? Então a gente tem que cuidar, usar do crítico pro lado positivo pra gente se desenvolver e melhorar, ao invés de deixar o crítico nos aprisionar e nos prender ao passado, tá? Ok, tá aqui. Ai, vem cá, esse é o Tete. Dá oi pro pessoal, tá participando da aula. Então, o que acontece, né? O crítico, ele não tem uma relação direta com acontecimentos do passado como os outros, né? De situações traumáticas, enfim, lá na infância. Porque ele é inerente, todos nós temos. E ele tá ligado, então, como eu já disse, à sobrevivência e à evolução da espécie, tá? Agora, vamos falar, então, sobre de que formas a gente pode minimizar os nossos sabotadores. Bem, vamos aprender então, né, como minimizar os nossos sabotadores. Para e analisa comigo um pouquinho. Deus nos fez tão perfeitos. Todos nós temos aí dentro de nós todos os recursos necessários para vivermos da melhor forma possível e sermos muito felizes e realizados. Só que Ele nos deu o livre-arbítrio. Então, assim como eu posso utilizar emoções ao meu favor, eu posso utilizá-las também contra mim. Assim como eu posso utilizar padrões de comportamento a meu favor, eu posso utilizá-las como sabotadores que jogarão contra mim. Então, ele nos fez perfeitos e com livre-arbítrio e nos deu também um recurso chamado o sábio. Pare e pense num sábio. Que imagem vem à sua cabeça? Possivelmente você vai pensar em alguém com um pouco mais de idade, mais maduro, de fala mansa, que pensa antes de falar. É ou não é? Então analisa comigo. O perfil, né, o comportamento sabotador é aquele comportamento de ação imediata.
Teve um estímulo, teve uma ação, reação imediata, resposta imediata. O perfil do sábio é aquele perfil que pensa antes de falar, que analisa antes de tomar a decisão. E o pensar não é que você vai ter que subir a montanha do Everest e ficar lá meditando por dias ou semanas, meses, não. Mas é aqueles segundinhos que você dá entre a ação, né, o estímulo, e a reação, a resposta que você vai dar a esse estímulo. É abrir essa janela da ação até a reação. Ao invés de você receber um estímulo e responder de forma imediata, que você analise, que você reflita para depois você falar, você reagir a esse estímulo, tá? Então eu vou ensinar 3 passos de vocês despertarem o sábio aí dentro de vocês. O primeiro passo é justamente esse que eu estava falando, né? Aconteceu o estímulo, um gatilho que vai disparar o teu comportamento sabotador. Você precisa identificar o que te faz disparar o teu comportamento sabotador. Nessa hora, ao invés de você já reagir, respira 10 segundos, pensa e aí depois você age, para que você não haja sob o efeito do sabotador, e sim sob o efeito do sábio. O segundo passo para você desenvolver o seu sábio é você dar nomes ao seu sabotador. É como se a gente tivesse, né, 2 vozes lá dentro da gente. Uma vozinha é a do sabotador e a outra voz é a do sábio. Então, quando você se percebe ouvindo a voz dos sabotadores, você tem que fazer com que o sábio entre em ação. E aí, por que essa ideia de nomear esse sabotador? Eu chamo meus sabotadores, essas desculpas que a gente se dá, de churumelas. Então você cria aí também um nome que pode ser um nome engraçado, né? Algo que, enfim, tá? Cria um nome aí para você, que é justamente para que você se desassocie desse padrão de comportamento, para que você não traga esse padrão para sua identidade. Ah, porque eu sou assim, porque eu não. Isso não é você. Isso não é você. É a forma como coisas aconteceram na sua vida que te fizeram ir agindo assim. Mas da mesma forma que coisas aconteceram e te fazem agir assim, agora outras coisas podem acontecer e te fazer agir diferente. E você se dar conta, você reconhecer isso é o primeiro passo para que você consiga mudar. Então, essa mudança é possível. Você consegue sim minimizar os teus sabotadores. E aí, dar um nome para isso é você não falar assim, ah, é verdade, Ana, você não consegue. Ah, é melhor mesmo, acho que eu nem vou tentar, não vai dar certo. Ao invés de eu assumir isso como eu vou dizer assim, vou assumir o controle e vou dizer assim, não, churumelas. Nem me venha me dizer que eu não consigo, eu consigo. E se eu não conseguir, bem, eu vou ter mais um aprendizado para minha vida, para a próxima vez eu conseguir. Então é eu fazer realmente, né, o diálogo interno, que eu não fique trazendo como se eu estivesse agindo nessa situação, porque não é eu, são as experiências que eu vivi lá atrás que estão me fazendo agir assim. E aí eu buscar um novo padrão de comportamento, uma nova forma de agir, vai fazer com que eu vá assumindo o controle e mudando esse comportamento, minimizando ao máximo esse sabotador, tá? Então, nomeie o teu sabotador, como se você realmente estivesse conversando, né, desassociando ali da situação, para que vocês entendam essa questão do desassociar da situação. Se imagina aí você vendo um filme, uma novela, uma série, enfim. Você resolve o problema dos personagens com muita facilidade, é ou não é? Mas por que a fulana não fez isso antes? Por que ela não contou na hora certa? Ah, fulano tinha que fazer assim, aí não ia ter dado problema. A gente resolve o problema dos outros com muita facilidade. Mas quando nós estamos inseridos no problema, é muito mais difícil da gente resolver. Então, quando eu me desassocio, quando eu saio dessa situação, eu consigo enxergar o problema de uma forma diferente. E esse é o nosso sábio. É você sair da situação e analisar. O
que aconteceu minutos antes, segundos antes de despertar o meu sabotador? De eu já começar a me dar desculpas para não fazer o que eu preciso fazer. De eu já começar aqui a me auto-sabotar. O que aconteceu? O que eu fiz? Qual foi a ação que eu tive? O que eu poderia ter feito diferente? Isso tudo vai me trazer bagagem, consciência, experiência para novas situações quando elas acontecerem. Tá? Então, buscar não ficar agindo no impulso, e sim abrir essa janela de tempo entre a reação, o estímulo e a ação, tá? E aí nomear o sabotador vai te fazer abrir essa janela de tempo, porque aí você vai analisar, não, isso não sou eu, não é eu que estou falando assim, dá o nome do teu sabotador aí, Zé Mané, churumelas, enfim, são essas praguinhas, dá um nome aí, que eu consigo. Não vem dizer que eu não consigo, eu consigo, eu vou dar certo, enfim, tá? É você fazer, né, esse diálogo. E o terceiro passo, então, é realmente você assumir esse papel de sábio, analisando, né, como você agiria e se perguntando, essa ação é o meu sabotador agindo? Que resultados essa ação pode me trazer? Algo que eu acho muito interessante para esse momento de você despertar o sábio em você é você trazer memórias, lembranças de situações que você conseguiu aquilo que agora os teus sabotadores estão dizendo que você não consegue. Você está passando por um momento difícil e aí teu sabotador está lá dizendo, você não vai conseguir, você é fraca, você vai não sei o quê. E aí você vem com o sábio trazendo momentos em que foram muito difíceis e que você sobreviveu. Você está aí assistindo essa aula. Vou usar o nome dos meus sabotadores, né? As churumelas vêm querendo dizer, não, Ana, tu não vai dar conta. Não tá na hora ainda, tu não tá pronta para isso. E aí o sábio vem, Ana, mas lembra aquele momento que tu precisou enfrentar aquele desafio? Também não estava se sentindo 100% pronta, mas tu conseguiu. E tu só conseguiu porque tu foi, porque tu fez, porque senão tu ia estar parada até hoje achando que você não conseguiria. Então é trazer essas lembranças, né? Essas sensações de quando, poxa, olha lá, eu fui e eu consegui. Por que agora eu não vou conseguir se eu já consegui lá atrás? E isso vai despertando em nós, então, o sábio. Espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Deixa nos comentários, coloca aí quais são os sabotadores que você tem, que você precisa despertar o sábio, a sábia que existe aí dentro de você, para que você possa vencer esses sabotadores e não deixar com que esses sabotadores te distraiam e te percam no meio do caminho, né? Como eu disse no início da aula, os sabotadores, muitas vezes, eles são confundidos com uma virtude. Teve perfis aqui, né, que eu falei, por exemplo, deixa eu só achar ele aqui, do hiperrealizador, né, aquele perfil que tá sempre fazendo, não sei o quê. Aí a pessoa usa essa característica que sabota ela de realizar outras coisas. Por exemplo, ela não tem tempo para a família, não tem tempo para os filhos, porque ela tem que estar sempre trabalhando e produzindo. E aí ela tenta colocar nesse sabotador, que está sabotando o tempo dela com a família, como uma virtude. É que eu trabalho demais, eu não tenho tempo para isso. Então, cuidado com os extremos. A gente consegue equilibrar. Ter tempo para sua família é tão importante quanto ter tempo para o seu trabalho. E muitas vezes é que você está se sabotando, você está sabotando o tempo com os teus filhos, o tempo com a tua família, e achando que está fazendo algo maravilhoso, né? Uma virtude, como eu disse antes, a pessoa que trabalha demais, que é muito batalhadora, Só que às vezes isso está sabotando a tua saúde, tu não tem tempo para cuidar da tua saúde, você está adoecendo e achando que é em prol de algo muito magnífico. E muitas vezes não é. É só o teu sabotador agindo, é só o teu ego agindo, tá? Porque você tá, né, em busca de reconhecimento.
de amor, eu só vou ser reconhecido pelos meus resultados, então eu não posso parar de trabalhar, porque se eu parar de trabalhar não vão me amar. Não, você vai ser amado sim. As pessoas que te amam vão te amar por quem você é, não pelo que você tá fazendo, né, pelo seu trabalho, porque você tá agradando todo mundo, não. Ou porque você é coitadinha, ela sempre doentinha, não vão te amar por quem você é, simplesmente pelo fato de você ser. Simples assim. Então, trabalhe, desenvolva o seu sábio para que você realmente, né, minimize aí o máximo que der os seus sabotadores, para que você consiga fazer esse diálogo interno e observar as tuas ações, que ações você está tendo, que comportamentos você está tendo que estão te impedindo de viver algo que você quer. Muitas vezes você quer ter um relacionamento melhor, mas algo não deixa. Identifica o que não tá deixando, o que tá te sabotando, qual é o perfil desses sabotadores que tá te atrapalhando de viver um relacionamento legal, qual é o perfil de sabotadores que tá te atrapalhando de ter o corpo que você deseja, a saúde que você deseja, o tempo com a tua família ou o trabalho que você deseja. Qual é o perfil, qual é o sabotador que tá te atrapalhando aí? Para que você desenvolva o seu sábio e realmente viva aquilo que você quer viver e encontre a real felicidade, a real realização, não essa realização mascarada de um sabotador. Que aí você tá sempre nessa busca infinita e não acha nada e no fundo não consegue a realização verdadeira e a felicidade. Tá bom? Nos vemos numa próxima aula.